Certo, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje da continuidade, então, para nossas aulas do sistema digestório, né, da função integrada. Então, a gente chegou aí na nossa última aula, né, a última aula da cadeira, o último encontro que vocês vão ter comigo, né, no sentido de encontro das aulas. E a gente vai falar hoje, então, sobre a fase intestinal da função integrada da digestão, ok? Então, como já é comum aí nas aulas que eu tenho gravado para vocês, qual que é o conteúdo dessa nossa aula? Então, a gente vai primeiro ter fazer uma visão geral das funções da fase intestinal. Depois nós vamos falar especificamente do intestino delgado, onde a gente vai ver os tipos celulares, as secreções que são produzidas pelo intestino delgado, as ações endócrinas desse órgão e as atividades motoras, tá, do intestino delgado. E a gente vai ver, então, estudar os mesmos tópicos para o intestino grosso, ok? Então, o que a gente vai estudar agora? Fase intestinal. Quais são aí, primeiro, quais são os tecidos que estão relacionados ao intestino, né? Então, a gente já viu na aula introdutória, a gente tem o intestino delgado, que é a primeira porção que vem logo depois do estômago, e a gente tem o intestino grosso, que segue, então, o intestino delgado, ok? O intestino delgado, então, tem as funções de secreção, digestão, absorção e motilidade. A gente vai falar algumas outras funções que não estão listadas aqui nesse slide, tá bom? Então, as funções de secreção do intestino delgado estão relacionadas, então, à produção de algumas enzimas, produção de muito muco, produção de vários hormônios, que a gente vai falar mais para frente. E aqui também, no intestino delgado, é onde vai ocorrer, então, a liberação dos sucos gástricos, ou dos sucos gástricos, não, dos sucos digestórios, que são produzidos pelas glândulas anexas, que foi o conteúdo da nossa aula anterior. Tá? Então, todas as secreções pancreáticas e toda a secreção de bile, ou seja, as secreções que são produzidas no fígado, são liberadas, então, aí, na porção inicial do intestino delgado, tá bom? Então, a gente entende que o intestino delgado tem também, então, as funções aí relacionadas a esses sucos digestórios produzidos pelas glândulas anexas, beleza? E bicarbonato também, que é produzido aí principalmente pelo pâncreas exócrino, como a gente viu na última aula, e a bile, então, é produzido pelo fígado, né? Como a gente viu já. O intestino delgado também está relacionado, então, à digestão, então digestão de peptídeos, carboidratos, gorduras e ácidos nucleicos, ok? E também aí absorção, né? Então a gente, na verdade, o intestino delgado é a porção do trato gastrointestinal, onde mais ocorrem as absorções, tá? Então é o tecido absortivo principal aí do sistema digestório, tá bom? Tanto absorção principalmente absorção de nutrientes, tá bom? Então, o intestino delgado é o principal local de absorção dos nutrientes. E motilidade também a gente vai ver que o intestino delgado está relacionado aí com a atividade motora também. No caso do intestino grosso, ele também possui essas funções, então secreção, digestão, absorção e motilidade. No caso da secreção, basicamente, a gente está falando de secreção de muco, tá? Então, a gente vai ver que o intestino grosso secreta também algumas outras produtos, como os que são secretados no intestino delgado, mas são uma quantidade bem baixa. Na verdade, o papel principal secretor do intestino grosso é a secreção de muco. A digestão também é praticamente zero, a digestão no intestino grosso, né? Mas a gente tem um papel importante de bactérias, a gente vai ver isso mais para frente. E a absorção no intestino grosso, então, vai ser dada aí principalmente pela absorção de íons e de água, tá bom? E algumas pequenas moléculas aí que são resultantes da digestão de bactérias. E a gente vai ver também aí que o intestino grosso também efetua aí seu papel motor, né, da motilidade.
assim como basicamente todo o sistema gastrointestinal, ok? Aqui foi só uma visão mais geral e a gente vai agora partir para as especificidades de cada tecido, ok? Então, primeiro a gente vai falar do intestino, da fase intestinal, né? Então, do intestino delgado. Aqui a gente tem uma representação do intestino delgado, tá bom? Então, ele é dividido em duodeno, jejunum e íleo, ok? E depois a gente tem aí, aqui, né, a união, a passagem para o intestino grosso, ok? Então, como a gente já falou um pouco anteriormente, quais são as funções secretoras do intestino delgado? Então, o intestino delgado tem uma função importante na secreção de enzimas, de muco, de hormônios e de líquido isosmótico, tá? Esse ponto aqui é importantíssimo. A gente vai ver no próximo slide o quanto que é secretado de líquido pelo trato gastrointestinal. Então, não é só absorção, o trato gastrointestinal também libera líquido, libera um líquido isosmótico em relação ao plasma sanguíneo. Por quê? Qual que é a importância dessa secreção de líquido isosmótico? Porque os nutrientes que estão sendo liberados a partir dos processos de digestão, eles precisam estar, eles precisam de um meio no qual eles se encontrem solubilizados para que possa facilitar o processo de absorção. Então, esse líquido isosmótico, essa água, ela acaba funcionando como um veículo no qual esses nutrientes podem chegar até a parede do intestino e serem absorvidos, tá? Então, essa grande secreção de líquido é importantíssima para o desempenho ideal do processo de absorção, tá, de nutrientes no trato gastrointestinal. Uma outra função interessante, importante do intestino delgado, então, a digestão, tá? Então, na verdade, é esse órgão onde ocorre a maior parte da digestão dos alimentos, tá bom? Não é no estômago, pessoal. O estômago faz uma digestão parcial e inicial de proteínas. É no intestino que a gente vai ter realmente a digestão mais intensa. Lembrando que essa digestão a nível de intestino já se dá em um pH alcalino, já não é mais num pH ácido, ok? Ahn, e digestão de que compostos, né? Então, digestão de carboidratos, polipeptídeos, gorduras e ácidos nucleicos. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente já falou bastante aí da digestão e absorção de gorduras lá na aula de bile, né? Quando a gente está falando das glândulas anexas e a gente fala do papel dos sais biliares. Bom, então eu peço que vocês deem uma olhada lá naquele vídeo de novo, caso vocês não tenham ainda entendido isso. Ok? O intestino delgado também tem um papel importante na absorção de nutrientes. Na verdade, é o principal local de absorção de nutrientes. Tá bom? Então, o intestino delgado é o principal local de digestão e absorção desses nutrientes. E o intestino delgado também tem uma função importante aí nos processos imunológicos, tá? Então a gente vai ver aí a presença de algumas células que produzem enzimas aí que combatem bactérias, tá? Então essas células de Panay aqui, elas ajudam a controlar a composição da flora intestinal, né? Para tentar, então essas células de Panay, elas atuam aí estimulando ou pelo menos ajudando as células benéficas, as bactérias benéficas a combater as bactérias maléficas, tá? Então essa célula de Panay tem essa importância aí imunológica grande. E por fim, o intestino delgado também vai ter aí diversas funções motoras, né? Então a gente vai estudar as contrações segmentares e as ondas peristálticas. Uma outra função aí importantíssima do intestino delgado é uma reabsorção muito intensa de água. Ah, professor, mas tu falou que tem secreção de água. Sim, tem secreção de água, mas também tem reabsorção, né? Essa secreção de água na fase gástrica, ela está em grande parte relacionada ao quê?
aos líquidos, aos sucos digestórios que são liberados pelo pâncreas e pela bile. Então percebam aqui, essa aqui é uma figura que mostra toda a dinâmica hídrica relacionada ao trato gastrointestinal. Então a gente tem o que é secretado e o que é absorvido. Então percebam aqui, ó, a gente tem um volume X de água que é ingerida, e aqui a gente vai ter os volumes que são secretados do trato gastrointestinal para a luz do tecido, né, a partir aí das glândulas, basicamente. Então, as glândulas salivares, elas secretam em torno de 1,5 litro de água por dia. Secretam, né? Então, é água que está saindo do corpo e indo para a luz do trato gastrointestinal. Okay? O estômago secreta por volta de 2,5 litros de água. Tá? E aqui, nas secreções gástricas, né? E aqui, em relação às glândulas anexas, a gente tem aí a secreção de mais ou menos 500 ml, meio litro de água por dia a partir da bile. E com sucos pancreáticos, a gente tem aí por volta de 1,5 litro, tá? Sendo liberados, então, aí no intestino. E a gente tem também secreções intestinais, aí por volta de 1 litro por dia. Secreções intestinais, aquela secreção de líquido isosmótico. Só que percebam aqui, ó, até aqui o intestino a gente não tem reabsorção de água. Agora aqui no intestino delgado a gente vai ter uma absorção intensa de água. Então o intestino delgado tem essa importância muito grande de reabsorver esses volumes de água que foram secretados a partir né, junto com os sucos gástricos e os sucos intestinais, assim como também a absorção da água que é ingerida. Tá? Mas, na verdade, a gente absorve muito mais água que foi secretada do que água que foi ingerida. Interessante isso, né, pessoal? Então, vejam aqui, a gente reabsorve por volta de 7 litros de água por dia. E é reabsorção, né? Então, se é reabsorvido, é uma água que foi secretada previamente. Tá? A gente não consome 7 litros de água por dia. A gente consome por volta de 2 a 3, talvez 4 litros, quando muito. Né? Então percebam essa intensa reabsorção de água no intestino delgado. E a gente tem também uma reabsorção importante de água aí no intestino grosso, lá no cólon. E a gente vai ver aí, a gente vai ter em torno de 2 litros de água reabsorvida no cólon. Okay? E a gente tem então uma eliminação muito baixa de água. Então as fezes, elas são muito secas, né? Então, na verdade, a gente percebe que as fezes, quando não são um processo aí de diarreia e tal, a gente tem realmente fezes muito secas. Isso às vezes pode até ser um problema e dificulta aí a defecação. Ok? Então, isso aqui eu acho que é muito importante vocês gravarem, pessoal. O sistema gastrointestinal secreta muita água para que possa ser executado o processo de digestão e absorção, mas também reabsorve muita água. Então aqui a gente vê a importância aí dos processos de vômito e diarreia com a desidratação. A gente já falou bastante disso na aula no encontro síncrono, né? Mas acho que vale muito a pena a gente frisar isso. Doenças ou condições que levem uma pessoa a vomitar muito ou a ter uma diarreia muito intensa colocam essa pessoa realmente em um risco para a saúde dela, risco de vida, caso não ocorra aí uma reidratação rápida e, no mínimo, na mesma intensidade no qual está ocorrendo a desidratação, tá bom? Aqui uma pessoa pode morrer em questão de dias, né? Se ela não, ou até em um dia mesmo, dependendo da intensidade dessa desidratação. Ok? Então, isso é um ponto muito importante mesmo, a gente está sempre cuidando. Então, uma coisa importante, legal aqui da gente pensar, é que quando a gente vai num postinho de saúde, vai lá na, ah, como é que chama? Esqueci, me fugiu agora, lá na Unimed, no pronto-socorro da Unimed, ou no plano de saúde, ou no postinho, ou na UPA, e a gente fala que, tô com alguma virose, vomitei, tô com diarreia.
a pessoa, o atendente lá, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, já vão te colocar num soro, porque tu tá desidratado. A primeira coisa que ela vai cuidar é, pô, vou reidratar ele aqui. Então, interessante, a gente não, às vezes não para pensar, né? Mas aquele sorinho que a pessoa te coloca lá é um líquido isosmótico que pretende aí te reidratar, tá? Então, só para marcar muito bem essa questão aqui que eu acho essencial de vocês entenderem, beleza? Então aqui a gente já vai falar dos tipos celulares da cripta intestinal, tá? Então a gente está falando desses tipos celulares aqui, tá? Da cripta intestinal. Então a gente tem aqui a vilosidade, tá? E aqui a gente tem a cripta, ok? Então aqui a gente tem a velocidade aqui e a cripta intestinal, ou chamado de cripta de Lieberkühn. Não sei nem pronunciar direito isso, Lieberkühn, né, que seria essa porção aqui, a cripta, tá? Então aqui a gente tem a representação da histológica que a gente já falou nas outras aulas, tá? Importância aqui para o duto lactífero, tá? Que é então aí um componente do sistema de drenagem linfática, do sistema linfático, que vai estar relacionado à absorção de compostos lipídicos, ok? Então aqui a gente tem a representação dos tipos celulares que podem ser encontradas aí nas vilosidades intestinais, né? Aqui a velocidade intestinal e a cripta de Lieberkühn, ou a cripta intestinal, que eu acho mais interessante a gente usar esse nome, tá bom? Então a gente tem aqui nessa porção das velocidades, tá? E, na verdade, em toda, até na cripta de Limber, que a gente também, nas criptas intestinais, a gente também vai ter a presença dos enterócitos, tá? Mas eles se encontram com maior intensidade nas velocidades, tá? Nessas porções aqui, ok? E os enterócitos, então, eles apresentam aqui na sua membrana, uma estrutura chamada borda em escova. Vocês conseguem observar que são projeçõezinhas aí que aumentam ainda mais a superfície de contato dessas células, tá? E os enterócitos, então, vão estar envolvidos na absorção dos nutrientes, tá? Então, os nutrientes eles vão ser absorvidos aqui pela, pelos enterócitos, tá? E os canais os canais trocadores aqui que vão estar envolvidos na absorção desses componentes aqui, desses nutrientes, vão se encontrar, então, na membrana plasmática aqui dessas células e também estão envolvidas na digestão. Então, a gente vai ver que essa borda em escova aqui tem presente nela várias enzimas digestivas, ok? A gente tem também as células caliciformes, que estão relacionadas à produção de muco. A gente tem as células neuroendócrinas, tá? Então, células que vão produzir hormônios, tá? E esses hormônios vão ser liberados para a corrente sanguínea, na verdade, né? E não para a luz do tecido. Aí aqui eu trago principalmente as células S e as células I, mas existem outras células endócrinas no intestino que a gente vai falar mais para frente. A gente tem também a presença de células tronco, tá? Que são células aí indivisíveis, não indivisíveis não, células que são totipotentes, né? Então elas ainda podem se diferenciar, células indiferenciadas, tá? Que podem virar outros tipos celulares e elas vão ser importantes aí para recompor aí a, a mucosa intestinal. E por fim a gente tem as células de Panet, que são células aí envolvidas no sistema imunológico do trato do tecido intestinal, aí produzem então enzimas antimicrobianas, tá? E vão atuar aí regulando, tentando, né, contribuindo para a regulação das comunidades bacterianas que se encontram no intestino. Ok? E aqui a gente tem, né, falando um pouco mais específico dos enterócitos, tá? Então são os tipos celulares que estão mais presentes nas velocidades. E aqui a gente tem uma outra representação mais detalhada da velocidade, tá? Então aqui a gente tem diferenciado, né, a cripta intestinal e a velocidade intestinal. Então percebam aqui a associação
dessa velocidade com vasos sanguíneos, tá? Então, como a gente já conversou, os enterócitos vão ser as células que vão absorver os nutrientes, tá? E já vão ser direcionados aqui para esses vasos sanguíneos, para esses capilares que vão redistribuir esses nutrientes ao longo do corpo. E a gente tem também aqui o sistema linfático, tá? Então, o duto laticífero, tá? Relacionado aí com a absorção com a drenagem, né? De líquido e também compostos lipídicos. Ok? Aqui a gente tem de novo um enterócito em detalhe, tá? Mostrando as bordas em escova que a gente conversou, tá bom? E sobre enterócitos, o que é importante a gente conversar? Então, os enterócitos são as enzimas, os enterócitos são os tipos celulares que produzem as enzimas intestinais, tá bom? Então, no intestino a gente vai ter a liberação da bile e do suco pancreático, que vai ter várias enzimas, mas a mucosa intestinal também produz enzimas por conta própria, tá bom? Essas enzimas, então, elas são produzidas e ficam presas aqui nessa borda em escova, no momento em que o bolo alimentar vai passando aqui, ele vai entrando em contato com essas enzimas. Okay? Que enzimas são essas, professor? Enteropeptidases, tá? As enteropeptidases, se lembrem, são aquelas enzimas que vão ativar as enzimas pancreáticas, que a gente conversou na aula passada, tá? Que outras enzimas são produzidas e que estão coladas aí nas bordas em escova, nos enterócitos? Enzimas relacionadas à digestão de carboidratos, né? Então, sucrase, isomaltase, glucoamilase, lactase, ok? Entre outras, tá? Tem várias outras enzimas, mas essas aqui são as mais relevantes. E também enzimas relacionadas aí com a digestão de oligopeptídeos, tá? Nesse caso a gente pode citar as aminopeptidases e as carboxipeptidases, ok? Lembrando, essas enzimas ficam aqui associadas à borda escova. E os enterócitos também têm essa função importantíssima de absorção dos nutrientes e da água, tá? Que são então direcionados aí para o sistema circulatório e linfático, como está muito bem representado aqui nessa ilustração. E então aqui eu trago só mais alguns detalhes sobre as enzimas intestinais relacionadas à digestão de carboidratos, tá? Então sucrase, isomaltase, glicoamilase e lactase. Tá? Então aqui a gente tem quais são os substratos que essas enzimas vão se ligar, tá? Então a sucrase vai se ligar aí maltose, né? Basicamente compostos semelhantes à maltose e sucrose, tá? E qual que é o produto dessa digestão? Glicose e frutose. A isomaltase vai se ligar então à maltose, à maltotriose, às dextrinas, tá? E o produto desse processo digestivo vai ser a glicose. A gente tem então a glicoamilase, que também está relacionada aí à digestão de maltose e maltotriose, tá? Liberando também aí glicose. Por fim, a lactase, que é a enzima que vai atuar então na lactose, tá? Um composto aí do leite, tá bom? E o produto dessa digestão, então, é a glicose e a galactose. Beleza, pessoal? Então aqui eu trago também uma representação das enzimas intestinais envolvidas na digestão de oligopeptídeos, tá? Então, na verdade, essa figura aqui, ela mostra, né, na verdade, todo o processo de digestão de peptídeos, tá? Então aqui a gente tem até as enzimas que atuam a nível gástrico, tá? E aqui a gente tem as enzimas aí que atuam a nível intestinal, tá? Aqui algumas enzimas que são liberadas pelo suco pancreático, ok? E aqui a gente tem as enzimas associadas à borda em escova da mucosa do intestino delgado. Então a gente tem aqui a aminopeptidase, a oligopeptidase e as aminopeptidases aqui. E percebam então como essas enzimas
estão aí associadas à membrana, né, à borda em escova dos enterócitos, ok? Certo, pessoal? Aqui vocês vão conseguir depois, caso vocês tenham interesse de olhar com um pouquinho mais de detalhe, né, como é que se dá a relação aí de digestão. Então, na verdade, a digestão que acontece, a digestão proteica que acontece no estômago e pelos sucos pancreáticos, ela é complementada pela digestão que ocorre pelas enzimas produzidas pela mucosa do intestino delgado. Ok? Eu não vou entrar em detalhes com isso. Caso vocês tenham interesse, né? Eu recomendo que vocês façam isso. Deem uma olhada aqui nessa figura mesmo. Aqui a própria legenda explica um pouco melhor. Ou então procurem nos livros texto que vocês vão ter essa informação, ok? O que eu queria, na verdade, era só exemplificar para vocês a associação dessas enzimas com a membrana é, dos enterócitos do intestino delgado. Beleza? Então agora a gente vai falar das ações endócrinas do intestino delgado, tá bom? Então, quais são as células endócrinas do intestino delgado? As células I, S, M, O e K, ok? Então, qual que é o primeiro hormônio que a gente vai falar? Então, é a colecistoquinina. A gente já conversou bastante sobre esse hormônio, tá? Qual que é o estímulo para a liberação da colecistoquinina? Então, a presença de ácidos graxos e aminoácidos lá na porção inicial do intestino delgado, tá bom? E qual que é o alvo primário? Né? A colecistoquinina vai atuar em que outros órgãos, tá? Então, a colecistoquinina é produzida no intestino e vai ter liberada na corrente sanguínea e vai atuar em outros tecidos, tá? Então, vai atuar lá na vesícula biliar, a gente já falou sobre isso, né? Então, vai ativar contração da vesícula biliar para estimular a produção, a liberação dos sucos pancreáticos, tá? Então, o intestino está percebendo que está chegando alimento aí na porção inicial do intestino delgado, libera colecistoquinina, a colecistoquinina ativa aí a liberação do suco pancreático. E a colecistoquinina vai atuar também lá no estômago, né? Ajudando a diminuir as secreções estomacais, tá? Secreções gástricas, tá? Tanto secreções enzimáticas como secreção de ácido gástrico, beleza? Então aqui, né, qual o efeito? A gente já conversou, né? Então, a colecistoquinina vai inibir aí a função gástrica e vai estimular a contração aí, a liberação dos sucos pancreáticos. Algumas outras informações que são apresentadas nessa tabela, né? Então, a colecistoquinina também, a gente já viu isso, tem uma ação aí de promover saciedade, tá? E exatamente pelo fato de que a colecistoquinina parece ter aí uma função aí como um neurotransmissor a nível encefálico, ok? Importante falar que a colecistoquinina é produzida então pelas células I, tá bom? Do trato gastrointestinal. A gente tem também a secretina. Então a secretina ela, ela é liberada quando tem a presença de ácido no intestino delgado, então o bolo alimentar que sai do intestino, que sai do estômago e chega no intestino está cheio de ácido. Esse ácido, então, estimula a liberação endócrina de secretina, tá? E essa secretina vai, então, de novo, atuar no pâncreas e no estômago, ok? São os alvos primários. E qual que é o efeito da secretina? A secretina vai estimular o pâncreas a liberar bicarbonato, tá? Então, o duto pancreático vai produzir esse bicarbonato exatamente para neutralizar esse ácido que está chegando lá no intestino. E a secretina vai também inibir o esvaziamento e a secreção ácida, então inibir a função gástrica. Produzido pelas células S, ok? A gente tem também a motilina, tá? Então a motilina ela é liberada aí pelo intestino, né? É uma liberação assim de tempos em tempos, tá? Então é liberada por volta de a cada 2 horas, tá? Então atua aí no músculo liso intestinal, tá?
e é como se estimulasse aí uma onda de contração do intestino, do trato gastrointestinal de uma forma geral. Tá? Então é como se fosse assim um sistema de estimular aí a atividade motora do trato gastrointestinal, mesmo quando ele está vazio, para estimular aí um sistema de limpeza do trato gastrointestinal, produzido aí pelas células MO. Ok? A gente tem também o peptídeo inibidor gástrico, ou GIP, tá? E o que, que causa aí a liberação desse hormônio? Então, a presença de glicose na luz intestinal, a presença de ácidos graxos e aminoácidos, tá? Na luz do intestino delgado. Tá? E esse hormônio, que é produzido aí pelo intestino, vai chegar lá nas células beta-pancreáticas e vai aí estimular a liberação de insulina. Tá? Então, esse hormônio ele já vai atuar aí na função endócrina do pâncreas. Ok? Liberando então insulina, tá? Que vai ser um mecanismo antecipatório da grande disponibilidade que vai ter de glicose frente aos processos de digestão de carboidratos. Ok? E esse hormônio também parece ter alguma função aí de inibir as funções gástricas, tá? Mas essa função ela é um pouco menor em relação a essa ação na célula pancreática. Tá? Essa estímulo de liberação da insulina é realmente o papel mais importante do peptídeo inibidor gástrico. E esse hormônio é produzido pelas células K. E a gente tem um outro peptídeo de função semelhante, tá? Então, é um peptídeo semelhante ao glucagon, tá bom? Então, ele também é liberado pela presença de carboidratos e gordura no lúmen do intestino delgado. Ele vai atuar, então, assim como a GIP, no pâncreas endócrino, tá? Então, ele vai também estimular a liberação de insulina, tá? Então, esses dois hormônios têm uma função bem semelhante, esses dois hormônios aqui, tá? E ele também inibe a liberação de glucagon, tá bom? Então, vocês depois, mais para frente, vão entender aí a função da insulina e do glucagon. Eu acho que não tem por que a gente se adentrar agora. E também tem uma função aí de inibir a função gástrica. Ponto importante que o GLP parece ter também uma função aí de gerar saciedade, tá bom, pessoal? E o polipeptídeo semelhante ao glucagon também é produzido pelas células K, aqui, pelas células K. Então são hormônios muito semelhantes que são produzidos pelas mesmas células, ok? Então agora a gente vai chegar na parte final da aula sobre o intestino delgado, ok? Que é então as atividades motoras, tá? Então a gente viu que basicamente todo o sistema gastrointestinal possui atividade motora de mistura e de ejeção de alimento, né? De projeção de alimento no trato gastrointestinal, e no intestino não é diferente, tá? Então o intestino delgado apresenta aí como atividade de mistura um processo chamado contrações segmentares, tá? Então a gente vê aí que diversos segmentos do intestino delgado apresentam esse anel de contração aqui, e vão fazendo esses anéis de contração e vão estimulando então aí a mistura do bolo alimentar no intestino, tá? Essas contrações do músculo circular vão ocorrendo em vários momentos, em vários locais do intestino delgado e levam então aí à mistura do bolo alimentar. Certo? E a gente tem também a atividade motora de propulsão do intestino delgado, tá? A partir daí das ondas peristálticas, tá? Então o intestino delgado também gera aí ondas peristálticas, tá? Que vão levar aí essa capacidade de propulsão do alimento. A gente já falou bastante disso, né? Eu não vou me adentrar muito. Tá bom, pessoal? Eu vou terminar agora essa gravação, tá? Já estou aí com os 35 minutos, eu não quero vídeos tão longos. E vou já gravar agora o vídeo sobre intestino delgado, tá? Porque eu sei que vai ser bem menor do que esse, certo? Então, abraços e vejo vocês aí na próxima aula que eu vou gravar já agora. Até mais.